Para encerrar esta sessão, chamamos ao palco o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Dr. Augusto Santos Silva. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a quem agradeço em nome de nós todos a organização desta sessão. Senhoras Professor Vítor Martins, Embaixador Seixas da Costa, Professora Catarina Morri, pelas vossas intervenções e também por terem acedido ao nosso convite para ilustrarem esta sessão com vários pontos de vista. Senhoras colegas de Governo, Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Senhora Secretária de Estado da Cultura, a quem agradeço também a cedência deste espaço. Queria agradecer também a presença do Sr. Dr. Rui Machete, que foi um dos signatários do Tratado de Adesão em 1985, do Sr. Dr. Luís Amado, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi também responsável por uma das presidências portuguesas, a presidência de 2007, recordando o então Secretário de Estado Manuel Lobo Antunes, que os ossos do ofício retêm em Londres, como embaixador de Portugal junto do Reino Unido. Queria agradecer muito especialmente a presença da doutora Isabel Soares, que nos orgulha muito com o facto de ter acedido ao nosso convite. Senhoras e senhores embaixadoras dos países da União Europeia e de outros países que também nos honram com a nossa presença, senhora representante da Comissão Europeia em Portugal e os últimos são os primeiros e, por ordem, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus, que representa aqui muito bem a Assembleia da República na sua pluralidade e na sua unidade institucional. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. O desafio que me foi colocado foi falar sobre o futuro da Europa. Eu tenho um problema com o futuro que desdobro em dois subproblemas. O primeiro problema é que não sei fazer profecias. O Voltaire dizia que fazer profecias era insultar o futuro e convém não insultar o futuro porque ele pode vingar-se. E o segundo subproblema é que, como muitos outros académicos, fui treinado durante uma grande parte da minha vida profissional na arte aparentemente difícil das cenarizações e cansei-me dessa arte porque nenhuma cenarização consegue substituir a ação. A ação que, no caso europeu, nós devemos não só àqueles que já citei e que já foram aqui citados, contribuíram para o pedido de adesão, o Dr. Mário Soares, então Primeiro-Ministro, o Dr. Medeiros Ferreira, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, e que depois prosseguiram esse caminho até hoje, mas também a ação que devemos a todos aqueles que representaram Portugal e, sendo portugueses, ocuparam responsabilidades muito importantes na Comissão Europeia, desde logo o Dr. Durão Barroso, que foi Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, e os sucessivos comissários portugueses, membros da Comissão Europeia, o engenheiro Cardoso e Cunha, o professor João Deus Pinheiro, o Dr. António Vitorino, o engenheiro Carlos Moedas, que também nos dá o gosto da sua presença aqui. E perdoem-se-me se me esqueci de alguém, julgo que não. Digo isto porque todos eles e todos aqueles que, como diretores-gerais, como embaixadores, como membros da tecnoestrutura da União Europeia, trabalharam como portugueses e como europeus, todos eles, com o seu desempenho, com o seu empenhamento, com a sua atitude, construíram a imagem que Portugal tem como um país sempre na linha da frente da integração europeia e um país claramente europeísta, seja nas suas elites políticas, seja na sua opinião pública e nos seus diferentes grupos sociais e nas suas diferentes instituições políticas. Portanto, falemos de ação.
E falando da ação, julgo que a resposta mais fácil à pergunta sobre o que será o futuro da União Europeia é esta: o futuro da União Europeia será o que os europeus quiserem que seja. Neles, europeus, incluídos os portugueses. A primeira, e portanto falemos do que queremos que seja o futuro da União Europeia, do que ele pode ser e do que ele certamente será se o nosso empenhamento na ação corresponder às nossas palavras e corresponder aos nossos desejos e à nossa vontade. E eu diria que do meu lado gostaria em primeiro lugar e de forma muito importante que o futuro da União Europeia significasse uma continuidade nos traços fundamentais que caracterizam a Europa e o seu projeto de integração. Isso é muito importante, porque nenhum desses traços é dado por adquirido, cada um desses traços resulta de um processo histórico e nenhum processo histórico é nem linear nem irreversível. Mas eu vejo pelo menos 7 traços essenciais que são constitutivos do processo da integração europeia e que são constitutivos do que hoje nós poderíamos dizer a identidade europeia, essa unidade que nos agrega no seio da pluralidade e da diversidade nacional, política, étnica, cultural, histórica que tanto nos caracteriza. O primeiro traço é este: o modelo europeu é o modelo do Estado de Direito, é o rule of law, é a assunção da primacialidade dos direitos humanos, neles do caráter essencial das liberdades, direitos e garantias, da necessidade de o Estado respeitar essa anterioridade dos direitos em relação a si próprio e de respeitar concomitantemente a independência dos tribunais, a pluralidade dos órgãos de comunicação social, a liberdade de imprensa e por aí fora. Esse é um traço constitutivo da identidade europeia, esse é um dos alicerces sobre o qual foi construído o projeto europeu. Depois, para além do Estado de Direito, intimamente ligado ao Estado de Direito, mas com uma declinação própria no plano institucional e político, o projeto da democracia política, da democracia pluralista, nos países mais presidencialista, noutros países mais parlamentarista, na diversidade dos regimes democráticos, mas esse é um traço, é outro alicerce fundamental da Europa, é outro traço essencial da construção europeia, a democracia política, a vinculação à democracia política e as consequências que essa vinculação tem do ponto de vista da nossa arquitetura institucional. Quer da nossa arquitetura institucional de cada um de nós, Estados-membros, quer da arquitetura institucional da União Europeia e do seu projeto de união política. Depois, um terceiro traço constitutivo do processo europeu, do que é a realidade da Europa nestes 70 anos, é a sua vinculação ao projeto de uma paz europeia, a sua vinculação à recusa de resolver qualquer diferendo entre nós por via armada e a defesa de que é possível não só construir uma unidade entre nós, como dentro dessa unidade resolver as nossas divergências, as nossas diferenças, as nossas dissonâncias e às vezes até as contradições dos nossos interesses e dos nossos propósitos por via pacífica. Esse é um dos resultados mais importantes da União Europeia, que é no seu processo histórico pós-Segunda Guerra, o período de mais longa paz na história europeia desde sempre e que é muito importante valorizar em cada momento e, por vezes, não é tão valorizado quanto devia. Depois, um quarto traço que vejo nesta tentativa de construir um retrato à la minuta do que é a nossa União Europeia é a ideia e a prática da economia social de mercado.
O projeto europeu é construído sobre o modelo económico da economia de mercado, mas um modelo de economia social do mercado, isto é, em que o mercado não é visto sozinho, independentemente das instituições, em que o mercado se combina harmoniosamente com as instituições, em que o desenvolvimento do mercado e a geração de riqueza e de emprego que ele permite se faz no quadro de uma regulação institucional clara, forte e permanente, por um lado, mas por outro lado também em que o mercado, como instrumento de criação e distribuição de riqueza, é um instrumento do nosso bem-estar. E essa filosofia de entender o mercado assim, filosofia essa que desde a tradição alemã nós costumamos designar por economia social de mercado, é de facto um traço constitutivo da União Europeia. Mas ao qual eu acrescentaria um quinto, que também é um projeto muito importante na Europa e que tem ganho peso e importância ao longo da sua história recente. Não se trata apenas de favorecer e regular a economia social de mercado, trata-se também de promover processos de desenvolvimento. É exatamente porque a ideia de desenvolvimento é uma ideia iniciadora, é uma ideia fundacional do projeto europeu, que nós damos tanta importância na Europa à coesão territorial, à coesão regional, à coesão social, e a ideia de desenvolvimento tem sido apurada, desenvolvida, expandida, à medida que nós vamos dando conta da importância das questões ambientais, que vamos dando conta da importância da questão da sustentabilidade na organização da nossa vida económica e da nossa vida coletiva. E esse é um traço também muito importante e que caracteriza a Europa. Um sexto e penúltimo traço, perdoem-me se demoro, é aquele que também nos caracteriza e nos distingue de outras regiões e outras sociedades de outro ponto de vista tão próximas de nós, que é a ideia de que para que tudo isto seja possível, para que a economia social de mercado se desenvolva, para que os projetos de desenvolvimento possam progredir, é necessário a presença de um Estado que não apenas garante as funções de soberania, que não apenas garante as funções de regulação económica, mas que também, através de serviços públicos desenvolvidos e acessíveis, garante ou promove o bem-estar das pessoas, o bem-estar das famílias e a coesão das sociedades. Quando nós fazemos a distinção entre o nosso modelo, que agora podemos dizer europeu continental, e modelos anglo-americanos, tão próximos de nós de tantos pontos de vista, essa identidade que nos caracteriza a nós salta à vista desarmada. E finalmente um último traço, por ser o último não é o menos importante, e que é talvez o mais difícil de definir, mas todos nós o intuímos, que é, digamos assim, um método nosso, uma certa maneira nossa de fazer as coisas, de tomar as decisões e de fazer com que as decisões perdurem. Um método europeu que tenha uma inscrição própria no que nós chamamos o método comunitário e na forma como procuramos, como bem disse o professor Vítor Martins, não reduzir o nosso projeto comum a um projeto intergovernamental, na forma como olhamos para a Comissão Europeia como a instituição que nos representa a todos, e a forma como declinamos tudo isto em termos da nossa engenharia institucional e da nossa arquitetura institucional muito própria e muito complexa, mas também, e para mim agora o mais importante, o método que nós temos de ir lidando com as crises, de cada crise fazer uma oportunidade para dar um passo em frente,
às vezes encontrando as soluções mais engenhosas, às vezes aparentemente à primeira vista as mais absurdas, mas que vão provando bem, como esta última que estamos à bica de conseguir consumar e que consiste em inaugurar uma coisa sobre a qual nos vamos pôr de acordo na condição de não lhe chamarmos o nome que ela mereceria. E, portanto, a Comissão Europeia irá aos mercados em nosso nome, levantar dinheiro em nosso nome, sob nossa responsabilidade e com a nossa garantia, que distribuirá depois por nós, segundo critérios, regras, chaves de repartição que haveremos de pactuar. Tudo isso mereceria um nome, mas a condição para que a coisa seja possível é que o nome não seja dito. Este método europeu de às vezes fazer aproximações oblíquas, quando as aproximações frontais criariam entre nós divergências insuperáveis, de ir por pequenos passos quando nos parecia que eram necessárias revoluções, de ir por soluções juridicamente quase incompreensíveis, quando essa incompreensibilidade é uma condição temporariamente indispensável para que as soluções possam ser aceitas e implementadas. Tudo isso a que eu venho chamando o método europeu, este método europeu, é um traço tão característico da nossa identidade como os anteriores 6. E nós encontramos democracia política em muitas outras, muitas é um exagero, mas enfim, os políticos como os publicitários estão exagerados, em muitas outras regiões do mundo. Nós encontramos certamente o Estado de Direito bem desenvolvido, às vezes mais desenvolvido até do que entre nós, noutras regiões do mundo. Encontramos economias de mercado mais pujantes do que nós, países mais desenvolvidos do que os nossos, do ponto de vista designadamente dos seus sistemas de formação avançada, de ciência, de inovação. Encontramos muitos outros países até mais comprometidos do que nós com os processos de desenvolvimento autossustentado e procurando responder às necessidades básicas das suas populações. Encontramos sistemas constitucionais tão complexos como o nosso, ou mais complexo que o nosso, mas em nenhuma outra região do mundo encontramos a combinação destas 7 características. E isso é um acervo, é um património nosso, que é o nosso principal recurso e cada dia é testado. Em algum sítio, entre nós mesmos, em alguma dimensão, entre nós mesmos, por alguma razão, entre nós mesmos, ele é testado. O Estado de Direito é testado na União Europeia hoje, a democracia política é testada na União Europeia hoje, a paz é testada em partes da União Europeia hoje, até a paz civil, a paz interna às nossas sociedades, a economia social de mercado é testada, o ideal do desenvolvimento e da coesão são muitas vezes negados, o papel dos serviços públicos é muitas vezes negado e muitos de nós gostariam, não os que estão presentes nesta sala, mas outros gostariam de rebentar com o método europeu. E por isso mesmo, a minha primeira resposta à pergunta: o que é que há de ser o futuro da Europa, sendo o futuro da Europa será o que os europeus quiserem que ele seja, a minha primeira resposta é que espero que os europeus queiram que ele continue a ser assim, que o futuro da Europa continue a incorporar todos estes nossos traços. E por isso mesmo é que, respeitando todos nós a soberania uns dos outros e abstendo-nos de nos pronunciarmos sobre a vida interna uns dos outros, quando em alguns dos nossos países o que está em causa é a possibilidade de ser posto em questão este conjunto de características, nós todos intervimos e é bom que intervenhamos. A segunda forma que nós devemos respeitar
quando procuramos perceber o que nós queremos que a Europa seja, a Europa sendo o que nós quisermos que ela seja, é a forma de atualização, de adaptação, de atualização deste património que é nosso. O que é que nós precisamos que a Europa seja hoje, para que continue a ser o que tem sido, e o que é que nós queremos, de que forma é que nós queremos que a Europa evolua. Aí a nossa tarefa está aparentemente facilitada. Tão facilitada que essa facilitação converte-se numa dificuldade. Nunca vi organização que mais produzisse planos de ação, estratégias, livros brancos, livros verdes, novos planos de ação, novas estratégias, novas agendas, novos livros brancos, novas estratégias, novas conclusões, novos livros brancos, novos livros verdes. Eu próprio tive que desistir, sendo conhecido por ser um compulsivo leitor de estratégias, agendas e planos de ação. Não há praticamente nenhum conselho que nós não aprovemos novas estratégias e agora na preparação da presidência portuguesa da União Europeia e na preparação do programa do trio, uma das primeiras coisas que nos causa, pelo menos a mim, me causa um certo pavor, é a quantidade de estratégias que estão prometidas até começar a presidência e que já estão prometidas para durante a presidência. E, portanto, isto facilita a nossa vida, porque escusamos de pensar nós próprios em estratégias, planos de ação ou propostas de novos livros brancos, mas essa facilitação acaba por ser uma dificuldade, porque torna-se muito difícil fazer escolhas. Felizmente, os líderes europeus, em 2019, fizeram uma escolha fundamental que verteram num texto bastante enxuto e claro, a que chamaram, e bem, a Agenda Estratégica da União Europeia 2019-2024. E, portanto, a minha sugestão para esta segunda pergunta que devemos fazer, como é que a Europa se deve atualizar, como é que a Europa se deve adaptar aos tempos de hoje, o que devemos fazer agora, a minha sugestão é muito simples, é que tenhamos nós este encargo, assumamos nós esta responsabilidade de levar à prática a agenda estratégica que nós próprios escolhemos e cujas opções do ponto de vista, digamos, da estrutura interna da União Europeia são claras e são muitíssimo consensuais entre nós. Basicamente trata-se de a Europa estar preparada para o conjunto de transformações e de transições que é inevitável fazer. A transformação digital da nossa economia, mas também da nossa educação, da nossa administração pública, da nossa vida cívica, a transição verde, a transição para modelos económicos e de vida social mais sustentáveis e uma dimensão essencial dessa transição, que é o combate às alterações climáticas, a promoção da biodiversidade, a defesa da enorme riqueza ambiental que são os oceanos e uma outra dimensão essencial dessa transição, que é a transição energética, a descarbonização das nossas economias, o recurso sistemático a energias renováveis e a isso se deve acrescentar, ainda no plano da nossa organização interna, o colmatar de certas falhas ou deficiências ou menores realizações que vamos registando ao longo do processo de construção europeia. Nós hoje temos mais consciência de que a União Europeia tem de ser mais autónoma, tem de ser mais afirmativa, tem de ser até mais soberana e a recente crise em que estamos ainda envolvidos obrigou-nos e obriga-nos a repensar
muito seriamente alguns dos pressupostos da evolução económica das décadas mais recentes. O processo de desindustrialização da Europa, a externalização sistemática para outras regiões do mundo da produção e distribuição de bens públicos que, afinal, hoje percebemos melhor, são essenciais e estratégicos. Tudo isso leva a que à transição digital, à transição verde, à transição energética, nós tenhamos de acrescentar hoje com muito mais força aquilo a que vamos chamando a resiliência da economia europeia. E o programa do trio de presidências tem esta lógica. E eu digo que sou capaz de resumir numa única frase o programa do trio das presidências alemã, portuguesa e eslovena. Esta frase é levar a cabo os processos de transição que nós temos de vencer, dando mais importância à questão da recuperação e da resiliência económica e com um novo sentido de urgência na nossa ação. Nesta frase se resume o programa do trio de presidências. E temos dito que haverá um encaixe perfeito entre as três presidências, no sentido em que, evidentemente, a presidência alemã terá este sentido de urgência na ação ainda mais instante do que as presidências posteriores, e a presidência portuguesa acrescentará como seu valor próprio a ideia de que a melhor arma que a Europa tem para vencer no processo de transição é o seu modelo social. A Europa social não se faz apesar do crescimento económico, não se faz para limitar o crescimento económico. A Europa social é a base da forma como nós concebemos e praticamos a geração de riqueza, a geração de emprego, a geração de rendimento e a sustentabilidade dos nossos serviços, das nossas sociedades e dos nossos Estados. E por isso eu diria que, olhando internamente, as coisas parecem-me bastante claras. Já olhando externamente para o papel da União Europeia no mundo, a resposta é mais difícil. Nós sabemos identificar a necessidade, ainda agora ouvimos como diria o Camões, claramente visto, com esta crise da pandemia Covid-19, a primeira das grandes crises do pós-guerra, cuja resposta não teve uma liderança norte-americana, e sabemos, portanto, que a Europa vai ter, do ponto de vista do seu papel como ator global, mais responsabilidades do que tinha há poucos anos atrás. Agora, como é que nós podemos assumir essas responsabilidades? Como é que nós podemos posicionar-nos, nós, União Europeia, no quadro de um mundo em alguma convulsão geopolítica? Essa resposta é bastante mais difícil, mas nós temos elementos para consegui-la. Em primeiro lugar, a nossa própria consciência de que o mundo é e será cada vez mais multipolar e que a Europa tem a força de o compreender e tem a força de deduzir dessa compreensão a necessidade de falar com todos. Falar, evidentemente, com os Estados Unidos e o Canadá, porque a Europa é parte
desse grande arco norte-atlântico, e a ligação transatlântica é consubstancial à nossa própria unidade como União Europeia, mas também saber falar com os vizinhos a leste, desde logo a Rússia, os vizinhos a sul, o grande continente africano, a América Latina, a Índia, a China, o Sudeste Asiático, o que seja. Espera-se da Europa que pratique aquela que é a sua força, que é de ser destas várias regiões do mundo aquela que mais facilmente e mais à vontade fala com todas as outras. E essa é uma força muito importante, que se declina, aliás, nas várias políticas, na política externa, na política de segurança, na política comercial, na política de cooperação para o desenvolvimento, na política de ajuda humanitária. Em todas essas áreas, o valor acrescentado da Europa ao mundo é muitíssimo importante. Depois, a lógica multilateral, que é ela própria a lógica que preside a União Europeia, que para todos os efeitos é também uma organização internacional na qual nós praticamos o multilateralismo, às vezes com discussões infindas até chegar a um consenso que nos una, e a forma como a Europa defende e pratica o multilateralismo, quer como método, quer como uma constelação de regimes internacionais. Mas, para isso, nós precisamos de ser mais ativos. Nós precisamos de liderar várias agendas multilaterais para que elas tenham vencimento. A agenda climática, a agenda do desenvolvimento sustentável, mas também a reforma da Organização Mundial do Comércio. E nós somos, talvez, a região do mundo que está em melhores condições de deitar fora os desmandos da hiperglobalização sem deitar fora ao mesmo tempo a globalização. Ter mais atenção aos processos de regulação global sem cair nas derivas de protecionismo ou de mercantilismo fora do tempo. Também aí os próximos 18 meses são muito importantes, porque nos próximos 18 meses nós testaremos a capacidade da Europa de se relacionar positivamente com cada um destes atores. Precisamos de mudar para isso, certamente nós estamos sempre a mudar. Precisamos de refletir sobre a nossa capacidade institucional, certamente precisamos sempre, mas não devemos olhar para as coisas na direção errada. A direção errada é a direção que olha dos tratados para a realidade das coisas, dos papéis para as pessoas, do direito para a vida. A direção certa é a direção que olha das pessoas para os tratados, da realidade para as leis e da vida para o direito. E é isso que nós esperamos da Conferência sobre o Futuro da Europa, que se dedique a uma discussão sobre políticas com as pessoas, melhorando certamente as nossas formas de auscultar as pessoas e de fazer participar as pessoas, mas nunca esquecendo que a nossa força principal é que nós somos a unidade política de 27 Estados soberanos e que nós somos o mosaico constituído por uma enorme diversidade de nações, diversidade histórica e diversidade contemporânea. Creio que Portugal e os portugueses participarão não apenas neste debate, mas neste fazer o futuro da Europa. Em primeiro lugar, porque somos europeus, em segundo lugar, porque somos europeístas e, em terceiro lugar, porque faz parte das nossas características identitárias sermos europeus que olham para fora da Europa e sermos, como dizia o Fernando Pessoa, no primeiro poema da mensagem, quando a Europa olha para
então era apenas o Ocidente, nós hoje sabemos que são todos os pontos cardeais, mas quando a Europa olha para fora, para o futuro do passado, o olhar, o rosto com que fita é Portugal. Muito obrigado.